temos um pequeno sinal de esperança no semanal aí para as ações da Infracommerce, tá? Então vamos rever todas as regiões importantes, porque pode ser que a gente esteja muito perto de uma armadilha de fundo, tá? Então tudo vai depender do que vai acontecer a partir dessa região. Então esse vídeo é importante para a gente se atualizar e tentar entender o cenário mais provável para as próximas semanas. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise de Infracommerce e FCM3. Vamos ver aí qual o potencial real da ação a partir desse ponto que a gente está agora. Tá? Vamos rever suportes, resistências, o nosso preço-alvo e esse possível cenário aí quando a gente teve um pequeno cenário aí no semanal que pode ser que dê alguma esperança, mas claro que a gente tem muitas dificuldades aqui para superar, para conseguir tentar projetar algum cenário de alta. Tá? Então vamos rever todo esse cenário e tentar entender o que a gente poderia considerar aí um possível movimento de reversão, beleza? Antes da gente continuar, no final do vídeo vai ficar como sempre nosso canal de criptomoedas. Dê essa força pra gente, se inscreve lá. A gente tem só 3 vídeos por semana, então é um canal que tem bem menos notificações, tá? Dá essa ajuda aí pra gente continuar crescendo, tá? E vai ficar também mais 2 análises que eu acredito que seja importante também para vocês darem uma olhada. O Ibovespa tá corrigindo e tá abrindo aí várias oportunidades que devem acontecer muito em breve, tá? Então dê uma olhada aí no final do vídeo, beleza? Vamos começar aqui então no semanal como sempre, tá? Já vamos deixar marcado que muito importante essa região dos 1,50, tá? Aqui a gente martelou nessa região como uma região importante, que se a gente perdesse, a gente iria direto para a região do R$1, que foi o que aconteceu, tá? E acabamos indo até mais que isso, perdendo esse fundo anterior dos 90 centavos. Tá? Então, automaticamente essa região se tornou uma região de resistência muito forte agora, e qualquer cenário que a gente for traçar vai ter que levar em consideração essa região, tá? Então a gente fez agora aqui, ó, qual sinal importante que pode ser uma região para a gente ficar atento, tá? A gente fez um semanal bem baixista na semana passada, fechando aí praticamente nas mínimas lá na região dos 70 centavos. E essa semana ó, a gente chegou a engolfar esse candle da semana na região dos 80 centavos. Tá? Então a gente não chegou a fechar acima, mas a gente chegou a romper ele. Então isso já é um sinal de possível pullback, tá? Tudo vai depender da continuação desse movimento que a gente vai tratar agora, quando a gente for fazer nossas projeções, tá? Mas com certeza é uma região que a gente já tem que ficar atento como um possível sinal de reversão, tá? A gente, claro, tem que ficar atento nesse fundo perdido aqui dos 90 centavos, porque isso aqui também, para qualquer esperança de reversão, a gente precisa voltar a trabalhar dentro dessa região, tá? A gente tem que se estabilizar dentro dos 90 centavos para conseguir pensar aí numa possível acumulação e de repente de reversão também, tá? Então no semanal essas duas regiões que a gente tem que ficar atentos e claro também nessa que vai ser a região principal do gráfico a partir de agora, que é essa faixa aqui entre 1,50 e 1,90, beleza? Passando aqui para o gráfico diário, a gente vê que a gente ainda tem aquele gap aberto entre 1,6 e 1,15, tá? Então, também é uma região importante que a gente tem que ficar atento para qualquer sinal de reversão, né? Tá? Então, a gente precisa, como a gente viu no semanal, voltar a trabalhar acima dos 90 centavos, que é o fundo anterior perdido. Tá? E apesar da gente ter feito praticamente um engolfo da semana passada, ainda não é o suficiente para confirmar que a gente vai ter esse potencial, tá? Então não dá para descartar um próximo movimento de baixa perdendo esse fundo ainda. Por isso que a gente tem que ficar atentos, mas ainda não tem nenhuma confirmação, tá? Então, a partir desses cenários, a gente já consegue traçar alguns cenários possíveis que eu acredito que vão ser os mais prováveis para as ações da Infracommerce. E como a gente sempre gosta de repetir aqui no canal, a ação tá barata, é uma oportunidade, mas ela pode ficar mais barata. Então a gente tem que ter cautela, ainda mais aí com esse cenário do Ibovespa ainda duvidoso. Beleza? Mas antes de a gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, dá essa ajuda pra gente, ativa as notificações para vocês não perderem as análises da Infracommerce todo sábado, 1 da tarde, entra a análise no ar. Então se inscreve aí para ter certeza que vocês não vão perder um próximo vídeo importante que pode ter um sinal
de reversão, claro. Beleza? Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa um like, isso ajuda demais. Deixa um comentário aí se vocês ainda estão interessados na ação da Infracommerce. Sei que tem muita gente aí passando um calor aí com um preço médio não tão atraente. Então já deixa aí também o preço médio de vocês, qual é. Se vocês ainda estão com boas expectativas, isso ajuda também muito o nosso engajamento e a gente consegue chegar com o nosso trabalho para mais pessoas. Tá? Também temos a nossa área de membros, clique aí no botão Seja Membro, tem um vídeo explicando todos os benefícios de cada categoria, tem muito conteúdo exclusivo na nossa área de membros, e aí com o Ibovespa chegando realmente numa correção mais forte, abrindo boas oportunidades, quem for membro vai ter acesso primeiro e algumas coisas até exclusivas. Tá, beleza? E também temos no primeiro link da descrição o nosso curso para quem quer entender essa estratégia que eu uso para me posicionar em ações, pensando sempre no longo prazo. Cliquem no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez só e ficam lá para sempre na nossa comunidade, onde a gente está conversando sempre sobre bolsa, cenários, ações, a gente está sempre ativo lá durante a semana, beleza? Então, continuando aqui, o que a gente pode traçar como possível cenário para Infracommerce, tá? A gente voltando aqui para o gráfico semanal, a gente precisaria fechar semana que vem acima do candle dessa semana que a gente fechou ontem, tá? Aí sim a gente poderia pensar que o fechamento acima dessa região ia nos dar uma boa força para tentar desromper, né, na verdade, esse fundo dos 90 centavos. Para a gente fazer um movimento de alta, voltar para testar essa região, para depois tentar um movimento de reversão, tá? Então a gente vê que o cenário da Infracommerce é um pouquinho complexo, a gente vai precisar de um novo movimento de alta, uma nova estrutura de alta para conseguir pensar num movimento de recuperação mais forte e de longo prazo. E a gente também, lembrando, né, vai ter esse desafio enorme aqui nos 1,50, tá? Então eu ficaria atento justamente a gente conseguir ficar preso nessa região por mais um tempo, romper os 90 centavos, fazendo aí um bear trap, e aí sim validando essa região e batendo primeiramente na região dos 1,50, tá? Aqui que vai estar o divisor para a gente conseguir reverter a tendência da ação para alta. Ou então a gente bateria aqui e voltaria a cair, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nesse cenário. Claro que se a gente perder a mínima da semana passada, aí a gente segue com o movimento de baixa e a gente aguarda o próximo sinal, e nessa a gente vai acompanhando sempre, aguardando o melhor momento para comprar, para não ficar fazendo preço médio numa ação que ainda não formou fundo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação, você sabe, deixa aí nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!